E aí, família, firmeza? Mais uma aula da hora e para nós. A aula de hoje, né, eu já introduzi ela para vocês na semana passada com a definição do que é terrorismo, do que é guerrilha. Então, para quem já assistiu aquela aula no Meet, tá suave, você pode rever esse único trecho só para recapitular as coisas e posteriormente a gente tá avaliando aí, refletindo sobre alguns pontos de dois grupos específicos, tá? Então vamos só confirmar aqui, tá tudo certo. Beleza, então a gente vai falar novamente, né? Agora em modo gravado, a definição do terrorismo e guerrilha, né? E a gente vai estar avaliando aí, a gente poderia avaliar centenas, milhares de grupos, como os bascos, a gente poderia ver os curdos, o Irã, né? O Hamas, diversas organizações, grupos, irmandades, estados, o apartheid, como a gente vai falar um pouco na monitoria, né? Mais específica, mas aqui a gente optou por dois. Tanto a Força Revolucionária Armada da Colômbia, a FARC, né, e a Al-Qaeda, certo? Por que eu escolhi os dois? Primeiro, porque a FARC ela aparece bastante por causa do acordo de paz de 2016 e a repercussão que esse acordo de paz dá até os dias atuais, então cai bastante em atualidade, né? E geralmente são questões bem complexas, certo? E a Al-Qaeda aí como um grande movimento aí de inserção desse tema, dessa ideia estereotipada de terrorista a partir do dia 11 de setembro de 2001. Então, compreender um pouco do que foi aquele contexto vai te ajudar propriamente a você avaliar o que seria um atentado terrorista, o que seria uma guerrilha, entre outras coisas, beleza? Como a gente já tinha proposto na aula anterior. Então é compreender as práticas, né, os objetivos é compreender as práticas denominadas como terrorismo e guerrilha, né, uma definição simples que possa te dar a possibilidade de ver determinado atentado ou determinada ação do Estado, do governo, de milícia, do que for, né, você olhar essa determinada prática que pode ser violenta ou não, né, e você determinar se ela é uma prática de terrorismo ou uma prática de guerrilha, se for o caso, né, ou as duas coisas, né. Além disso, relacionar isso, como eu já disse, né. Além disso, né, acho que para a gente ter um primeiro passo, o primeiro ponto de partida, é interessante a gente ver, né, primeiro ver a imagem que a gente tem do que é um terrorista, do que é um guerrilheiro, né, e a partir desse momento, né, a gente ir desconstruindo na aula esse processo. Então, qual é a definição, né, de senso comum que você vê, né, geralmente nas conversas cotidianas, né, do que é um terrorista, do que é uma guerrilha, né? Será que existe diferença entre eles? Será que dá para diferenciar um do outro? Ou será que eles são a mesma coisa, né? Ou então, não sei, né? Então seria interessante a gente ver o que surge quando a gente pensa nesse tema, já nesse primeiro momento, antes de introduzir um processo mais aprofundado, né? E definir, e é fácil definir, né? Se um grupo é terrorista ou não, se ele é guerrilheiro e faz práticas terroristas também, né? Se é fácil ou não essa definição, se é algo simples, né? Então a definição básica, assim, bem genérica, né, do que é o terrorismo, né? Ele é uma prática política, ou seja, ela é uma ação, por isso que ela é uma prática, e ela é política porque ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade. A gente vai ver como que essa prática se dá, como ela se desenrola e qual é o objetivo. Essas duas coisas que você precisa destacar. Então, o terrorismo é uma prática política. Prática, né? Como ele vai alcançar esse objetivo. E a política dá aí a ideologia, o objetivo a ser alcançado. Então vamos ver como ela se materializa isso na realidade, né? E essa prática, ela recorre sistematicamente ao uso da violência ou do uso ou do espetáculo da violência, né? Hoje em dia a gente está vendo métodos cada vez mais ajustados com o nosso momento dentro do capitalismo, dentro das tecnologias desenvolvidas, né? O terrorismo também se disseminando através de práticas na internet, através de disseminação de vídeos, disseminação de mensagens e de diversas outras coisas que tem como mesmo
alvo, né, as pessoas e instituições, né? Então, o alvo dessa prática sempre vai ser as pessoas civis, em particular, né, e as instituições, né? E o objetivo que está dentro daquela condição política, que aí você pode entrar dentro de um terrorismo extremista religioso, um terrorismo de Estado, um terrorismo psicológico, um terrorismo de grupos majoritários contra os minoritários, terrorismo de grupos minoritários contra grupos majoritários. Então tudo isso entra dentro daquilo que a gente vai falar como objetivo. Então todas essas linhas de ideologia que hoje a gente tem, né, ideologias religiosas fundamentalistas cristãs, islâmicas, de diversas religiões, né? Você tem ali práticas terroristas, certo? Como a Ku Klux Klan, por exemplo, né? E como a Al-Qaeda, como a gente vai ver. Então, a partir desse momento, todas essas linhas diversas, elas têm que estar dentro, né? Ou elas têm que, pelo menos, tentar se encaixar dentro desses objetivos, que é, através da intimidação, né? Ele busca, né, a difusão de uma ideologia, de uma autonomia política territorial ou de uma autoafirmação étnica, de gênero, né, ou religiosa, nesse caso. Então existe terrorismo de homem, do gênero masculino contra o gênero feminino, né, uma questão posta aí que é interessante você repensar, certo? Existe terrorismo de Estado contra outros estados, Estado contra grupos, né? Existe terrorismo de grupos menores contra maiores, como eu tinha visto. Então, essa prática política, ela tem um contorno, ela tem uma forma de ser realizada. E ela é uma prática que recorre à violência, né, como alvo as pessoas e instituições, e tem como objetivo a difusão de uma ideologia. Então eles não se preocupam, esse é o único objetivo, então eles não se preocupam em dialogar, por exemplo, com a população para obter apoio. Então eles não buscam através da sua prática, através dessa prática política que a gente chama de terrorista, né? Eles não estão preocupados em aderir a apoio, né, ou dar visibilidade para a sua causa a ponto daquelas pessoas agora apoiarem a causa deles. Não, eles têm a preocupação de fazer o máximo possível de vítimas civis para que a causa dele consiga disseminar, né, em uma velocidade maior, em um processo muito mais amplo, através de um sentimento que é o sentimento do medo e da insegurança, certo? Então a gente tem aí que a preocupação deles não tem nenhum momento em dialogar ou muito menos em poupar, fazer atentados que envolvam menos vítimas, pelo contrário, beleza? Isso é muito importante porque é um ponto que a gente vai diferenciar muito bem, né? Muito bem, como o ponto da violência também, mas dois pontos que a gente vai diferenciar muito bem da guerrilha. Beleza? Então a guerrilha, né, também em linhas gerais aqui, então a gente deu ali o mínimo de instrumentos para que você possa ver, por exemplo, um atentado, né, ao jornal da França, como ocorreu, ver os atentados que ocorrem nas regiões periféricas de Guarulhos, do Grajaú, aos confins, né, por exemplo, né, de algumas regiões bem afastadas, bem rurais mesmo, do nosso próprio Brasil, com povos indígenas, né, de estado ou de fazendeiros contra alguns povos, contra os povos indígenas, né? Então todo esse processo aí, a gente deu esses mínimos conceitos, essas mínimas pontuações para que você possa avaliar se aquilo é ou não é um atentado terrorista, uma prática que se enquadre como uma prática terrorista. A guerrilha, por exemplo, ela já tem uma vertente completamente diferente. Completamente. Ela teria, não seria muito correto dizer antagônico, mas ela se afasta do conceito de terrorismo. Então, falar que um guerrilheiro essencialmente, presta atenção, essencialmente é um terrorista,
Não dá. Um guerrilheiro pode utilizar-se de práticas políticas terroristas para que dissemine também a sua ideologia, a sua ideia, as suas reivindicações a partir também do mesmo método, do mesmo procedimento que os terroristas, os grupos terroristas, irmandades, os grupos, os estados utilizam-se. Então, a guerrilha, por ser diferente, né, ela é caracterizada como um conflito, ou seja, um grupo que pode ser organizado ou não, certo? Que opõe-se, né, a formações irregulares de combate. O que é formações irregulares de combate? São as milícias, famosas milícias, Guarda Nacional, as milícias no Rio de Janeiro, né? A gente sabe, né? Hoje em dia a gente tem milico em todo espaço. Desde que apareceu o filme Tropa de Elite, os milico ganham visibilidade no Brasil inteiro quando atingiu o cinema, até ponto, né, da gente ter vários cargos aí à disposição, né? E as Forças Armadas regulares do Estado, ou como a gente diz, as próprias Forças Armadas, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Então, a guerrilha, ela se opõe a duas formas de violência do Estado. O Estado, ele pode utilizar-se do Exército para utilizar-se do monopólio da força, ou ele pode se utilizar basicamente das milícias, que são aquelas organizações, aquelas formações irregulares que estão ligadas ao Estado em alguma medida, mas elas são irregulares porque elas não estão diretamente a mando do Estado, mas estão cumprindo a função do Estado. Ali, qual é a função de disseminar o medo no caso. Entendeu? Então, tanto as milícias como as próprias instituições, as forças armadas, elas são alvos, né, da guerrilha. Então, os civis, basicamente, não são alvos dos grupos guerrilheiros, né, dos grupos que utilizam-se essencialmente de prática guerrilheira, certo? Então, os alvos geralmente são alvos militares, por exemplo, como a gente disse, as forças regulares, e os pontos estratégicos do Estado, né? Então, como forças armadas irregulares, como comércio, como às vezes batalhões, né, estoques de armas, diversos pontos estratégicos onde o Estado poderia organizar uma enfrentada contra o movimento guerrilheiro. Então, o principal alvo, ele já se diferencia do movimento terrorista, porque o movimento terrorista, a prática terrorista, né, a prática terrorista, ela tem como alvo principal o maior número possível de civis, enquanto a guerrilha, a maior preocupação dela é o mínimo possível de vítimas civis, né? Por quê, basicamente? Porque eles têm isso aqui é importante que eu estou falando. Eles têm a preocupação de conquistar a simpatia do grupo da população, né, para a sua causa. Então aí a gente tem uma diferença radical do que é uma prática terrorista do que é uma prática guerrilheira. Uma diferença radical, tá ligado? Não tem como comparar essa porra. Se você confundir novamente isso, fodeu. Mas a gente vai complexificar um pouco mais. Até aí tava fácil, né? Segundo o dicionário, né, a destruição, né, o principal objetivo da guerrilha é a destruição das instituições existentes e a emancipação social e política das populações. São de fato os objetivos princípios dos grupos que recorrem a esse tipo de luta armada, beleza? Então é destruição das instituições e emancipação social. Então ele entende, é um grupo que entende que as instituições, ou seja, o governo, o Estado, está oprimindo a sua população, né? E a partir disso ele busca, através da luta armada, confrontar esse Estado para que essa população se desviolência, se solte, se desgarre desse domínio do Estado, desse domínio violento do Estado. Então essa é o contorno de uma prática guerrilheira. Esse é o contorno. Agora a gente vai complexificar muito mais, que é trazer dois exemplos, né? O primeiro a gente vai trazer aqui para a América Latina, como as Forças Revolucionárias Armadas da Colômbia, a famosa FARC, né? Ela costuma trazer aí para o seu vestibular a questão do Tratado de Paz, assinado em 2016, a gente vai falar um pouquinho dele aí por cima. Deixa eu só confirmar o horário aqui, como é que tá bom, né?
Então, como que fundou? Primeira coisa, aqui não a gente não tem como objetivo nenhum conversar de uma forma exaustiva sobre esse tema, até porque é impossível, né? Muito menos a gente impossível, né? Muito menos até no sentido de a gente trazer o máximo possível de grupos, né, a maior possível de pluralidade, porque cada um deles exige pelo menos aí um mês de trabalho aí pra gente exaurir não, mas pelo menos pra gente ter uma noção melhor e mais complexa sobre o movimento. Então o que a gente vai trazer aqui é o suficiente para que aqueles temas abordados pelo vestibular, por exemplo, como o Tratado de Paz, seja a gente dê a possibilidade, né, dê a possibilidade não, mas dê as ferramentas, os instrumentos necessários para que você possa avaliar esse tratado, consequentemente não cair nas pegadinhas das questões, entre outras coisas. Tá? Então a gente tem um objetivo muito certeiro, né, que nesse caso não explicar todo o movimento revolucionário armado e tirar todas os preconceitos que cercam e colocar fato como fato. Todos os fatos por si, né? Mas sim só apenas alguns. Então aqui as Forças Revolucionárias Armadas da Colômbia, a FARC, ela foi fundada em 64, mas é importante notar, né, que a formação dela, né, junto aí com a formação, né, tipo, com a formação da FARC, ela dá em um contexto extremamente instável e um contexto extremamente tenso, com as pressões borbulhando dentro da Colômbia, certo? Então, a partir desse momento, em 64 é decretado, né, a Quinta Guerra Civil, né? A gente não vai falar de todas, mas uma, por exemplo, é a Guerra Civil dos Mil Dias, né, que deu de 1889 até 1902. Essa guerra ela se deu particularmente entre duas facções muito forte dentro da Colômbia. A primeira era os conservadores, que era a alta elite aquela elite aristocrática, né? Aquela elite que a gente chama de aristocracia rural no Brasil, né? É um termo bem popular aqui no Brasil. Então é um termo que a gente chama de aristocracia rural. Então grandes proprietários de terras que se beneficiam desde a época do colonialismo, desses sistemas contínuos de exploração para manter uma fortuna muito grande. Então esses grupos conservadores, eles têm uma oposição muito forte por causa da queda do café, que surge um novo grupo, que são os grupos liberais, né, que são mais virados aí para partidos, né, os grupos mais liberais, certo? Vamos por esse ponto aí. Então nesse ponto esses dois grupos eles se chocam, né, um mais no rural e o outro mais no urbano, mas eles se chocam através de confrontos que se dão por grupos de milícias, entendeu? Então tem a milícias dos liberais e a milícia dos conservadores. Eles vão dando mil tretas, mil trutas, várias tretas nessa porra, mata a gente pra cacete da população colombiana no meio desse conflito armado. E desse conflito armado, esses conservadores vencem, conseguem ficar no poder por vários e vários anos aí, mais de 20 anos, e depois, quando os liberais conseguem assumir e ficar por um tempo, quando ocorrem as eleições nos anos 90, né, começa a ter diversos candidatos assassinados, mortos, e um atrás do outro, né, por conflito dessas milícias liberais, esses paramilitares liberais, e por causa também desses conservadores que estão organizados dentro do Estado, né, e surge aí naquilo que a gente chama de La Violência, né, um período aí de 1948 até 1958, onde morreu mais de 200 mil pessoas, né, na Colômbia. Dentro dessa guerra civil surge aí, né, uma repressão muito violenta desses grupos da elite colombiana na população rural mais pobre, e dessa população eles acabam dispersando em diversos grupos, e um deles forma-se a FARC, então as Forças Revolucionárias Armadas da Colômbia, certo? Em 1958 acaba aquele período que a gente chama, acaba não, né, mas ele intensifica esse período da que a gente chama de La Violência, né, mas em 64 o Manuel Marulanda, né, esse mano aqui, ó, tio, que era o tiro certeiro aí, sei lá qual é o nome dessa porra, ele cata
e consegue aí, né, a fundar esse grupo, e ele é considerado, né, o início ele é considerado como uma guerrilha rural inspirada em lutas contra as injustiças sociais. Então eles têm aí uma vertente de esquerda no sentido leninista, né, e eles se inspiram muito na Revolução Cubana. Então não dá para generalizar esse processo. Então esse grupo ele surge, né, a partir da repressão de um Estado, ou seja, esse Estado que era ocupado por essa elite, ele reprime as populações mais pobres, e a população mais pobre, elas são dispersadas em diversas regiões, formam diversos grupos, e um desses grupos é a FARC, beleza? E esse grupo ele surge como uma guerrilha para combater aquilo que a gente está falando de violência que o Estado, a partir do controle dessa elite, está implementando sobre a população mais pobre através da exploração e da própria violência para manter essa exploração. Só que esse contexto não é simples, e como eu disse, a gente não está aqui nem para vislumbrar, exaurir o tema, explicar completamente o tema, mas existem diversas agentes dentro desse contexto, dentro desse conflito que se dá dentro da Colômbia. Como eu disse, a gente tem o governo colombiano, que é ocupado pela elite, né? Desde a Guerra dos 1000 Dias, tem os grupos paramilitares de direita, por exemplo, a Autodefesa Unida da Colômbia, e a gente tem aí já, desde a Guerra dos 1000 Dias, as guerrilhas de esquerda, por exemplo, a ELN e a FARC, certo? Então, a partir do momento ali da La Violência, surge, na realidade, da La Violência, surge a ELN, o Exército de Libertação Nacional, e a partir do Exército de Libertação Nacional surge a FARC, beleza? Então esses dois grupos, inicialmente, eles são separados e eles combatem o governo, né, e combate entra em confronto também com os grupos paramilitares de direita, que também confrontam o Estado e confrontam os grupos de esquerda, né, as guerrilhas. Então a gente tem aí que já esses três pontos, tanto o governo como os grupos paramilitares de direita e as guerrilhas de esquerda, eles não batem entre si. Só que surge na década de 70 um novo agente nesse período, nesse conflito, que são a cocaína, parça, os narcos, né? Então surge aí o cartel, o cartel de Cali e o cartel de Medellín, né, de Pablo Escobar. Então surge aí esses dois cartéis dentro da Colômbia, e o narco começa, né, a interagir dentro desse próprio conflito. Então guerrilhas se unem com os narcos, né, dão terras que estão sob o seu controle para que os narcos consigam plantar, e consequentemente esses narcos investem nas lutas das guerrilhas de esquerda contra o governo e contra os paramilitares. Só que ao mesmo tempo, né, os paramilitares buscam aí os narcos para lutar contra os governos e também contra a elite. Então assim, é um conflito que na realidade todos os agentes eles agem de acordo com os seus próprios interesses, né? Então já chegou a ponto de tanto os parlamentares de direita como as guerrilhas de esquerda se unir contra o governo, né? Como também já chegou do governo se unir com os narcos contra os movimentos parlamentares de direita e as guerrilhas de esquerda. Tá? Então é uma confusão geral, tio. Por isso que esse conflito é muito complexo. A gente teria que explicar o surgimento de cada um desses agentes minimamente através dos fatos históricos. Mas como esse não é o objetivo é a gente entender que esse grupo de esquerda, essa guerrilha, ela surge por causa da pressão violenta que o Estado bate contra ela. Ou seja, ela quer combater quem nesse primeiro momento? O Estado. Só que surge esse agente, o narcos, né? Os cartéis de Medellín e de Cali, certo? Dos irmãos Rodrigues. Surgem esses dois cartéis de cocaína e eles precisam articular também as suas terras, as suas plantações, os transportes, tudo isso. E esses grupos armados, guerrilheiros, como também o governo, passa aí a ser agentes diretos dessas relações. Então, nesse momento, a gente tem que a guerrilha ela começa a se envolver com o grupo de narcotráfico e também começa a se envolver aquilo que a gente chama de uma virada, né? Ele começa a se envolver a métodos violentos, como sequestro de civis, assassinatos, diversos assassinatos,
né? A gente tem aí, por exemplo, né, que nas eleições de 1990 morreu 3 candidatos assassinados, né, 2 pelos paramilitares e 1 pelos os grupos narcos, né, então assim, o assassinato tá brau, todo mundo utilizando dessas práticas, né. Então sequestro civil, assassinato e o narcotráfico. Nesse momento, esse grupo que tinha como essência uma prática guerrilheira começa a utilizar-se de práticas terroristas, ou seja, o grupo, a Força Revolucionária Armada da Colômbia, FARC, ela começa a ser enquadrada a partir da sua ação, né, a partir dessa reviravolta, né, ela começa a ser enquadrada como um grupo terrorista, beleza? Antes dela cometer esses métodos violentos, essas práticas, não dá para enquadrá-la, mas após o cometimento, já era. Certo? Em 2002, o governo estadunidense, né, se une com o governo colombiano através do Pacto da Colômbia e investe aí quase 5 bilhões de dólares, né, em armamento, treinamento, porra, deu tudo lá, arma, os caralho, para os caras combater a FARC e a ELN, né? E a ELN, certo? E a partir desse momento eles começam aí a entrar um confronto muito forte que acaba levando em 2012, né, a morte aí dos principais líderes, inclusive do Manuel. Aqui a gente tem um mapa, né, de 2007 aqui, sobre o território controlado pela FARC. Então aqui a gente tem essas cidades, né, a Vista Hermosa, Mesetas, Uribe, né, São Vicente de Galcan, Galcan, né, Caguan, né, sei lá, Brau, certo? Pertinho de Bogotá, aqui, Medellín, Cali. Então, a partir desse momento aqui, a gente vê que essa mancha laranja é um grande território ocupado pela FARC, só pela FARC, diferente de diversos outros grupos. A gente viu que tem paramilitares de direita, outros grupos de direita e também de esquerda, e o Estado também, aí unido, fortalecido pela política a partir de 2012 pelos Estados Unidos, com investimentos e com armamentos para o combate também, né, para dar mais ingredientes dentro desse conflito, né? E aqui nesse mapa é interessante a gente ver que esses risquinhos aqui são ações de outros estados contra a FARC, né? Então a FARC às vezes tenta cruzar territórios, né, ou ameaça cruzar esses territórios, e a partir disso o Brasil, Venezuela, Peru, né, como Panamá, aqui é importante, né, o Panamá, né, ele acaba aí também interferindo nesse conflito dentro desses territórios da Colômbia. Então esses confrontos que se dão dentro da Colômbia, eles acabam extrapolando para os territórios vizinhos, certo? Além disso, a gente vê, né, que esse conflito ele gerou mais de 6 milhões, né, foi de 64 até 2016, né, então gerou mais de 6 milhões de pessoas que foram aí deslocadas, mais de 200 mil mortes, né, e 6 milhões de pessoas que foram deslocadas, perderam suas casas e foram abrigadas tanto no Equador como na Venezuela. Certo? Deixa eu ver como é que tá aqui, tá bom. Certo? O acordo de paz ele dá a partir de 2016, se dá em 2016, é uma negociação que se dá aí ao decorrer de muitos anos, né? É feito um plebiscito, né? E esse plebiscito, quase metade da população colombiana participa desse plebiscito, e eles votam por dizer não ao acordo de paz, certo? Por quê? Basicamente, isso é interessante, isso é abordado bastante pelo vestibular, né? O acordo de paz ele foi negado devido muito também às práticas, né, terroristas utilizadas pela FARC e por outros grupos, né, para aí como políticas, né, como práticas políticas de disseminação e para alcançar os seus objetivos políticos, certo? Então, nesse momento, como a gente viu, a prática terrorista ela não tem como intuito, certo? O diálogo, trazer o público, trazer a população para fortalecer a sua causa, mas pelo contrário, através do medo, disseminar a ideia, certo? Então, nesse momento, a população se torna, né, muito resistente
a esse acordo de paz, mas aí o presidente da Colômbia fura tudo e manda o bagulho pro Congresso, ele tinha a maioria no Congresso e consegue aprovar esse tratado de paz que tem desacordos, que tem relações atuais até hoje. Então, a partir desse momento, a FARC ela deveria entregar todo o seu arsenal de armas, né, o desarmamento da guerrilha terrorista, né, o desarmamento, há também a destruição de todos os campos de plantação de drogas, né, que era utilizado aí pelos grupos de narcos, né, pelos cartéis, e também, né, a possibilidade de uma anistia para todos pelos guerrilheiros, né, para os guerrilheiros terroristas da FARC, e também a criação de um partido. O partido está criado, só que hoje, né, a anistia foi feita, não muito aceita, mas foi feita, né? Então, assim, a gente tem aí uma tensão muito forte ainda hoje no território, porque dissidentes da própria FARC acabou se desfiliando ao partido e formando novamente um grupo, né, um grupo guerrilheiro armado, certo? Enquanto o partido da FARC continua dentro do Congresso, né, tentando manter esse acordo de paz, enquanto outros grupos aí, né, como a ELN, tá aí também agindo até os dias atuais, certo? Então, o que é importante aqui a gente ver? Que a prática, a prática ela determina muito como vai dar o desenrolar dos acontecimentos históricos e, consequentemente, até dos próprios acordos de paz ou não, das possibilidades ou não. O acordo de paz com a FARC foi um acordo de paz muito difícil, né? E um acordo que ele teve que ser costurado por diversas potências do exterior, inclusive as Nações Unidas aí. Beleza? Agora a gente vai falar de outro grupo, né, que é a Al-Qaeda. Ela surge aí nos anos 90 com Osama Bin Laden, né? Ele participava da formação do grupo que chamava Mujahedins, né? Mujahedins, né, que são combatentes islâmicos de maioria árabes, né? E o que esse grupo surge nos anos 80 basicamente por quê? Porque eles tinham como objetivo, né, lutar contra a ocupação soviética que aconteceu de 1979 até 1989, durante esses 10 anos. Esse grupo, que é formado por esses combatentes islâmicos, né, que tinha como grande participante e criador o Bin Laden, né, ele combatia a União Soviética dentro do Afeganistão, certo? E essa guerra, essa ocupação soviética dentro do próprio Afeganistão gerou, né, uma formação de um grupo muito forte para lutar contra essa ocupação. Esse grupo se dava pelo Osama Bin Laden, ele também tinha apoio dos diversos países árabes, ele tinha apoio do Paquistão e também tinha apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele era muito interessado na expulsão dos soviéticos do Afeganistão por causa dos poços de petróleo e por causa do conflito da Guerra Fria, né? Então, a partir desse momento, os Estados Unidos começam a financiar o já bilionário Osama Bin Laden, né? Como toda a organização dos combatentes islâmicos, ele começa a financiar com dinheiro, ele começa a proporcionar treinamento militares e armamento suficiente para que esse combate seja realizado. No final, né, a partir de uma árdua luta, eles conseguem expulsar os soviéticos, então os interesses dos Estados Unidos é reafirmado na região, a influência soviética sai do Oriente Médio, né? E a partir desse momento, vários grupos começam a disputar o poder que ficou como vácuo a partir da saída dos soviéticos. Esse grupo que surge e ganha grande potencial ali são os persas, que são o grupo formado pelos talibãs, que são a principal etnia do Afeganistão, né? Esses talibãs, eles têm uma certa relação e uma certa relação com os islâmicos, os árabes, né, da Al-Qaeda, né, e forma-se a Al-Qaeda no final, ali nos anos 80, né, junto com o Talibã, certo, para estar controlando ali o Talibã frente no Afeganistão como governo majoritário, certo?
o que acontece? Com esse desenrolar, né, das coisas, a interferência dos Estados Unidos na própria guerra do Iraque, quando o Iraque invadiu, né, o Kuwait, né, na Revolução Iraniana, na questão de Israel, né, todos esses conflitos começam, como eu já disse na aula do mundo muçulmano, né, diversos descontentamentos, né, dentro da região por causa das interferências de grandes potências estrangeiras dentro da geopolítica do território, certo? A Al-Qaeda, ela a partir com essa justificativa, né, de expulsar essa influência norte-americana de dentro das fronteiras do Oriente Médio, no dia 11 de setembro de 2011, um grande número de terroristas, né, da Al-Qaeda, da base, eles sequestram 4 Boeings, né, jogam 2 nas torres gêmeas, né, uma na torre norte, outra na torre sul, na torre World Trade Center, né, em Nova York, e eles tenta jogar no Pentágono, certo, que é a base militar estratégica dos Estados Unidos, e o outro ele tenta jogar na Casa Branca, né? Um caiu, né, e o outro, sei lá o que aconteceu, certo? Mas esses 4 aviões, né, esses 2 basicamente chegou a atingir. Aqui a gente tem a foto, né, do Boeing 175, esse daqui quando ele vai atingir a Torre Sul, né, a Torre Norte já tinha sido atingida, né, por um avião, certo? Então a partir desse atentado, a partir dessa prática terrorista aqui, que foi organizada pela Al-Qaeda, né, falando sobre a justificativa da interferência norte-americana dentro da geopolítica dos conflitos árabes, dos territórios árabes, né, ultrapassando a soberania ali daqueles países, eles utilizam-se optam, né, para essa prática, jogam esses aviões, né? Mas aqui é importante destacar uma coisa, que esse foi o atentado que provavelmente lá no slide principal, quando a gente falou do que vinha na sua cabeça, foi o principal atentado que talvez venha na cabeça de muitas pessoas. Mas ele é basicamente porque ele foi o mais repercutido. Mas um dado aqui importante destacar, que mais de 80% dos atentados terroristas eles se dão no Oriente Médio e no norte da África. Né? Só alguns porcentos, bem poucos, se dão no Ocidente. Alguns se dão bastante na Europa, né, até pela proximidade, mas em países como a Rússia, Estados Unidos, né, Brasil, Argentina, são poucos exemplos que se dão, né, poucos que eu falo comparado a números de 200, 300 atentados por ano. Certo? Então, são alguns, e esse é um exemplo que causou muita repercussão, porque ele teve grandes consequências. A primeira é que, a partir do 11 de setembro, os Estados Unidos, com uma aliança da Inglaterra e com o Conselho de Segurança da ONU autorizando, ele ocupa o Afeganistão no dia 7 de outubro de 2001, certo? Por que ele ocupa o Afeganistão? Porque o Afeganistão, liderado pelos talibãs, né, ele servia como base de quartel-general, né, para a Al-Qaeda. Só que a Al-Qaeda, a partir da ocupação do Afeganistão, ela dissemina e vira, na realidade, um grupo que não tem uma base fixa, mas ele funciona em uma rede disseminada, certo? Além disso, né, em 2003, a partir dessa ocupação, né, é criado 2 termos. Né? O primeiro é o eixo do mal, que ele foi criado já em 2001, que são, para o George W. Bush, para os norte-americanos, seriam o Irã, o Iraque e a Coreia do Norte, seriam os países, né, que eles... presta atenção, são os países que os Estados Unidos diz que eles produzem armas de destruição em massa. Então, eles são potenciais países que poderiam financiar e que eles tinham, inclusive, interesse em financiar grupos terroristas, segundo os norte-americanos.
Então esse eixo do mal, ele acaba legitimando aquilo que o George W. Bush cunha já em 2001, o termo da guerra ao terror, ou seja, guerra ao terrorismo. Se o terror é o outro lado, então não existe terror contra terror, ou seja, para a visão norte-americana, os bons estão fazendo guerra contra os maus, certo? Guerra ao terror, certo? Então, a partir desse momento, eles, com tanto a criação dessa legitimação do eixo do mal, que dissemina-se entre a concepção popular, né, da opinião pública, como também a guerra ao terror, proporciona, em 2003, os Estados Unidos invadiu o Iraque com a desculpa de que o Iraque tinha armas de destruição em massa. Aí é interessante, né, para quem tiver Netflix, tem um filme que chama Zona Verde, de 2010, que retrata essa invasão e traz uma questão um pouco crítica aí sobre por que essa invasão se deu e quais são os reais motivos que permeavam o interesse. Né? Então a própria guerra ao terror, essa guerra, ela parte de uma lógica que é movimentada através de interesses geopolíticos, certo? Tanto com lá, né, antes, né, com a expulsão dos soviéticos do Paquistão, né, do Afeganistão, na realidade, com o apoio e a legitimação do Osama Bin Laden, né, consequentemente o Bin Laden posteriormente, né, ataca os Estados Unidos, né, a partir do ataque 11 de setembro, e também isso gera uma repercussão, isso gera um movimento, né, muito forte dos Estados Unidos contra diversos países ali, inclusive países que os Estados Unidos tinha interesse por causa das suas zonas petrolíferas, como o Iraque. Beleza? Então é isso, quebrada a aula de hoje. É importante que vocês tenham aí uma dimensão que você não precisa saber todos os grupos, mas você precisa saber o que é um grupo terrorista, o que é uma prática terrorista e o que é uma prática guerrilheira. É possível um guerrilheiro fazer práticas terroristas? Sim, porque uma prática ele é uma ferramenta que você usa ou não. No momento que você passa a utilizá-la, você é denominado como tal. Se você utiliza práticas terroristas, você será um terrorista. Se você usa práticas guerrilheiras, você será um guerrilheiro. Se você usar práticas guerrilheiras rurais, práticas guerrilheiras urbanas ou rurais, junto com métodos terroristas, você será um grupo guerrilheiro terrorista. Simples. Beleza? Então é isso, quebrada. Tamo junto, é nóis.